¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva emisión, una nueva entrevista, una nueva entrega de 12 Pasos, en esta oportunidad con Fernando Praz, ex portero brasilero con pasos importantísimos por clubes como Curitiba, Vasco da Gama, Palmeiras, retirado también en Ceará hace poquitos años. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido. Tudo bem? Prazer estar falando com vocês. Espero que a gente consiga bater papo legal aí sobre futebol, sobre tudo que está acontecendo. Abrazo grande. Por supuesto, recordarle a la gente que nos acompañe en TonyBet, porque es nuestro nuevo amigo aquí en el canal de YouTube, así que pueden ingresar simplemente a tonybet.com y les pegamos una ayudita también yendo a Instagram y siguiéndolos en @tonybet_CL. Hoy hablamos con Fernando Praz, como les dije, ex portero brasilero, retirado el 2021 en Ceará. Fernando, a ver, lo primero que te quiero preguntar, ¿en qué te encuentras actualmente luego de ya prácticamente 2 años o 1 año y medio de haberte retirado? ¿En qué haces actualmente? Bom, eu em 2018, ainda quando jogava, fiz meu planejamento de carreira para parar de jogar, para encerrar minha carreira aos 42 anos. Seria em 2020. Com a pandemia, o campeonato aqui no Brasil, como em todo mundo, ele se estendeu um pouco até fevereiro de 2021. Então, eu já vinha estudando há quase 3 anos. No meio, em julho do ano passado, eu me formei em administração de empresas, né? Hoje eu sou bacharel em administração de empresas. Tenho alguns cursos de especialização na área de gestão esportiva. E atualmente eu estou trabalhando nos canais Disney, da ESPN. Desde setembro do ano passado, eu sou comentarista desportivo na ESPN Brasil. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Fernando, repasemos un poquito tu carrera. Tú te formas desde muy pequeño en Gremio de Porto Alegre. Cuéntame un poquito cómo es pasar toda la formación, las divisiones menores en un club como Gremio de Porto Alegre, que me imagino tampoco, tengo entendido que tampoco es que te quedara muy cerca de tu casa, ¿no? Sim, sim. Eu era íntia do Grêmio, né? Com três anos, mais ou menos, meu pai já me levava ao estádio, o antigo estádio do Grêmio, né? O estádio Olímpico. Hoje o Grêmio tem uma arena. E então frequentava o estádio Olímpico desde os 3 anos, era sócio do clube. E com 11 para 12 anos, eu fui começar a treinar no Grêmio. Fiquei dos 12 anos até os 21. Mas naquela época o Grêmio tinha um goleiro que ficou, acho que 10, quase 15 anos de titular, que era o Danley, né? Um goleiro que chegou à seleção brasileira, campeão. O Danley, com 24 anos, ele era campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão gaúcho, campeão da Libertadores. Só não foi campeão mundial porque perderam para o Ajax na final do Mundial em 95. Então, assim, a minha formação foi toda no Grêmio, mas profissionalmente minha estreia não foi no Grêmio. Foi na Francano, um time da segunda divisão do estado de São Paulo. Perfecto, perfecto, Franca. Sí, toda la razón, toda la razón. Bueno, Fernando, te quiero preguntar porque después pasas por algunos equipos, también pasas por Vilanova, por Curitiba, donde juegas muchísimos partidos y tienes tu primera experiencia internacional en Portugal. Cuéntame cómo fue eso. Para el brasilero es más fácil adaptarse por una cuestión de idioma a Portugal, ¿no? Además, vemos que van constantemente a dicha liga. Sim, para goleiro que não tem o passaporte comunitário, é muito complicado ir para a Europa. E em 2005, eu tive uma proposta para ir para Portugal, União de Leiria, para então substituir o ex-goleiro brasileiro também, Elton, que jogou no Vasco da Gama, jogou no Porto. E União de Leiria, ele queria um outro goleiro brasileiro. E aí, não tanto pela parte financeira, mas mais pela oportunidade de poder jogar na Europa, visto que um goleiro é muito complicado ir para a Europa. A gente tem alguns goleiros brasileiros hoje, mas assim, a quantidade de goleiros em relação ao número de jogadores de linha, atacantes, meias, zagueiros, é muito inferior.
Então, eu aproveitei como oportunidade de vida. Assim, Portugal realmente é muito tranquilo para o brasileiro se adaptar. Primeiro, por causa do idioma, óbvio. Segundo, que o brasileiro ele tem um estatuto de igualdade, que ele não conta como estrangeiro. Então, nos elencos, lá em Portugal, na época que eu jogava, eram 25 jogadores. O meu time, por exemplo, União de Leiria, nós éramos, chegou uma época que nós éramos entre 15 brasileiros. Ah. Então, pela facilidade, óbvio, a moeda também, não como hoje o euro está valendo 5 ponto alguma coisa reais, né? Na época o euro valia 3,50, mas mesmo assim sempre foi um atrativo financeiro, apesar que hoje eu acho que os times brasileiros estão numa condição financeira melhor até que os portugueses, né? A gente não vê mais muitos jogadores brasileiros saindo para Portugal, a não ser de divisões menores, né? Série B, Série C, segunda e terceira divisão do Brasil, porque economicamente os clubes brasileiros hoje eles estão numa situação bem melhor. Claro. Bueno, después tienes un regreso, vas a Vasco da Gama, estás cerca de 4 temporadas en Vasco da Gama y la verdad es que alcanzas prácticamente 250 partidos. ¿Vives tu mejor momento en Vasco da Gama en esa época? Eu joguei 240 e tantas partidas aí, e eu acho que eu fiz uma sequência de 135 jogos seguidos, sem ficar fora nenhum jogo. O Vasco, assim, acho que a melhor fase que eu vivi na minha carreira, porque para contextualizar, né? O jogador, às vezes, ele tem uma fase individual muito boa, mas ele está num clube que não está tão bem, então essa fase não salta aos olhos, né? Eu acho que no Palmeiras eu consegui juntar as duas coisas. Desculpa. Rendimento esportivo individual e coletivo, né? Tanto que no Palmeiras eu chego com 35 anos e aos 38 eu sou convocado para a seleção brasileira, né? Mas a trajetória no Vasco foi muito legal, porque eu chego no Vasco na segunda divisão. O Vasco tinha caído em 2008. A gente retorna à primeira divisão em 2009, joga a primeira divisão em 2010. Em 2011, com todas as dificuldades, nós somos campeões da Copa do Brasil e somos vice-campeões brasileiros, perdendo para o Corinthians por 2 pontos. Então, assim, é só a gente ver o histórico do Vasco de 2008 para cá, para entender o tamanho da conquista desse ano, né? Porque o Vasco, acho que caiu de 2008 a 2020, foi rebaixado de divisão 4 vezes, jogou a segunda divisão 6 vezes, então passa por um momento difícil. Agora se transformou em SAF, foi vendido e a expectativa é que melhore, né? Justamente te tocó, bueno, mencionaste 2 de los títulos que te ha tocado ganar en tu carrera junto a Vasco da Gama, que fueron la Serie B y la Copa de Brasil un par de años después. ¿Cómo recuerdas esas conquistas? A minha trajetória no Palmeiras e no Vasco, o início foram parecidos, né? No Palmeiras eu chego para a Série B também, sou campeão da Copa do Brasil. Só que a diferença no Palmeiras é que tiveram 2 títulos brasileiros, né? Que no Vasco, por uma quebra de processo, a gente não deu continuidade na reestruturação do clube, né? Mas eu tenho, assim, 2 títulos paranaenses, né? Aí tenho 2 títulos da Copa do Brasil, 2 títulos brasileiros da Série B e 2 títulos brasileiros da Série A, né? São assim, pares de títulos, né? E ganhar aqui no Brasil é muito difícil, porque o Brasil, diferente de outros países na Europa, por exemplo, que a gente tem hegemonias na França, na Itália, próprio Portugal, que é Porto, Benfica, Sporting. Aqui não, aqui são muitos times, né? A divisão de títulos aqui ela é muito difícil de ter uma hegemonia, né? Então, quando tu conquista no Brasil, isso marca muito, porque a gente não vê no Brasil times. Acho que a Juventus na Itália conquistou 10 títulos seguidos, né? Então, no Bayern na Alemanha também. Aqui no Brasil se valoriza muito a conquista, porque é muito difícil conquistar aqui. Es verdad, es difícil ver que un club gane tanto, al menos a nivel local. Quizás pasan a nivel estadual, pero a nivel nacional es muy, muy, muy difícil. Fernando, quería preguntarte por esa época en Vasco. Mencionabas el título del 2011, que tuvieron una gran campaña. Aquel año, en Copa Sudamericana,
se topan con la Universidad de Chile, que tiene, bueno, muchas particularidades. Una de ellas, que es dirigida por Jorge Sampaoli, a quien conocemos, y que después tuvo muchos futbolistas que integraron la selección. Te quería llevar a esa llave de Copa Sudamericana entre la Universidad de Chile y Vasco. ¿Cómo la recuerdas? Porque jugaba bien el equipo chileno, pero según recuerdo, Vasco llegaba como favorito para ganar y acceder a la final. ¿Cómo recuerdas ese cruce con la U? É assim, a nossa chegada na Sul-Americana não foi muito planejada, vou te falar a verdade. A gente vinha de uma conquista de Copa do Brasil, brigando no Campeonato Brasileiro, e o calendário no Brasil é muito complicado. É difícil tu conseguir atacar todas as frentes da mesma maneira. Por isso, seguidamente, a gente vê no Brasil alguns clubes priorizando determinadas competições. Né? Agora, na estreia da Libertadores, Flamengo e Palmeiras, que são dois dos fortes candidatos, jogaram com times reservas, né? Na estreia, contra o Flamengo contra o Alcas e o Palmeiras contra o Bolívar. E a gente fazia o quê? A gente jogava a Sul-Americana fora com time reserva. Tanto é que contra o Aurora ou contra o... Acho que foi contra o Aurora. No jogo de ida, a gente viajou com 15 ou 16 jogadores só. E aí os jogos em casa, que não tinham as viagens, a gente jogava com o time titular. E assim a gente foi levando a Sul-Americana e acabamos enfrentando a Laú, que assim, era a melhor equipe na época. Assim, em termos individuais, coletivos, era uma equipe muito forte. Se não me engano, a gente empatou em São Januário e perdemos no Chile por 2-0. Sí, justamente es empate a 1 en Sao Januario y 2-0 en Brasil. Si mal no recuerdo, ustedes llegaban en el primero o segundo lugar del Brasileirao a ese partido y por lo tanto, para mucha parte de la prensa eran favoritos. ¿Recuerdas algo del partido? Nós vemos assim, até surpreendentemente, porque hoje mudou. Antes, a Copa do Brasil terminava no meio do ano. Então, normalmente, os times que ganhavam a Copa do Brasil, eles tinham uma queda de rendimento no Campeonato Brasileiro por já... Aí está. Eles tinham uma queda de rendimento no Brasileiro por já terem conquistado um título, por já estarem na Libertadores. E a gente, de uma forma surpreendente, conseguiu manter um desempenho muito bom e até melhor depois de conquistar a Copa do Brasil, né? E aí nós perdemos o Brasileiro, como eu falei, por 2 pontos para o Corinthians, com 2 jogos muito polêmicos. O último do primeiro turno e o último do segundo turno contra o Flamengo. 2 jogos marcados por pênaltis muito duvidosos e pelo mesmo árbitro apitando ambos os jogos, e sendo que o primeiro jogo tinha tido uma polêmica muito grande com a arbitragem. E o normal é que não apite o segundo jogo, né? Enfim... Mas eu acho que as pessoas nos colocavam como favorito muito mais pela nossa classificação no Campeonato Brasileiro do que por qualquer outra coisa. Porque, como eu te falei, a gente vinha priorizando o brasileiro. A gente jogava com time reserva mesmo. Acho que eu era o único titular que jogava nas partidas fora pela Sul-Americana, né? Só que a gente criou um grupo tão bom e tão empenhado naquele ano no Vasco, mesmo com as dificuldades todas de muitos salários atrasados, que as coisas fluíam naturalmente, mesmo quando o time reserva jogava, a gente não precisava ser cobrado para manter o foco. Era um ambiente tão bom que, independente da competição que a gente jogasse, a gente sempre jogava com muita vontade. Justamente. ¿Algún jugador de ese equipo chileno que te haya llamado la atención, que recuerdes? Está cortando para mí la ligación. Sí, ¿no me escuchas? ¿Ahí? No te escucho. A ver, ahí me escuchas mejor. Deixa eu tentar ver se mudar a minha internet aqui. Puede ser. Aguantemos ahí a Fernando Pras, que está intentando arreglar un poquito
el tema del internet. Recuerden, muchachos, ir a TonyBet. Recuerden ir a TonyBet, que ya está en Chile. Recuerden ir a TonyBet.com, tu amigo que más sabe de apuestas. Y por supuesto, vamos a Instagram y los vayan a seguir a @TonyBet_CL, muchachos. Recuerden que en la descripción de este video pueden encontrar todas mis redes sociales. Hablamos con Fernando Praz. Fernando, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Mejor? Bem, estamos de volta. Sí, sí, te preguntaba, para cerrar el tema de la Copa Sudamericana del 2011, ¿algún jugador de la Universidad de Chile que te haya llamado la atención en esa época, que te haya sorprendido de su nivel? Eu lembro muito do arqueiro, né? O Johnny, que jogou no Corinthians, né? Teve no Corinthians, acho que 2005, provavelmente. Seis. E o que nos chamava, e o que nos chamava muita atenção realmente já era o treinador, né? Era muito comentado, pelo menos aqui no Vasco, quando nós enfrentamos o São Paulo. Sí, sí, perfecto. Bueno, después tienes un paso por Palmeiras. Después tienes un paso también muy extenso por Palmeiras. Comentabas también que te tocó ganar la Serie B, un inicio similar al que tuviste en Vasco da Gama, pero además ganas una Copa de Brasil y terminas ganando 2 Brasileirados. ¿Cómo podrías resumir tu paso por El Verdao? Eu chego no Palmeiras depois de uma passagem boa pelo Vasco, capitão no Vasco, na Série A, e muitos se surpreenderam pela minha troca do Vasco pelo Palmeiras na Série B, né? Mas, assim, eu estava há 4 anos no Vasco, eu entendia o momento delicado que o Vasco passava e achava que para minha carreira seria bom uma saída. E para o Vasco também, tanto é que no ano posterior à minha saída, o Vasco se desfez de praticamente todo o time. Diego Souza, Dedé, Juninho Pernambucano, Felipe, Alexandro, todos saíram, né? E antes já tinham saído Alain, que jogou no Napoli, no Everton, Fagner, que hoje está no Corinthians. Então, assim, tinha tido uma grande saída, né? E quando eu chego no Palmeiras com 35 anos, minha contratação é muito questionada por causa da idade. Por que o Palmeiras estava trazendo um goleiro já se aposentando, né? E o resumo é que eu joguei 7 anos no Palmeiras e esse goleiro velho chegou na seleção brasileira, né, pré-olímpica. Conquistei 2 títulos brasileiros, a Copa do Brasil, a Série B do brasileiro, e joguei quase 300 jogos, né, 280 jogos, se não me engano. Então foi uma passagem muito... E acabou sendo o clube que eu mais fiquei marcado, né? Até pelo período que eu joguei, foram 7 anos, pelos títulos que eu conquistei e pelo número de partidas, né? Então, acho que o Palmeiras, apesar de eu ter jogado 4 anos no Curitiba, 4 anos no Leiria, 4 anos no Vasco, né? Mas o Palmeiras foi o time que eu fiquei por mais tempo. Justamente. Fernando, te quería preguntar por un futbolista chileno, por Jorge Valdivia. ¿Te tocó ser compañero de él en Palmeiras? O Mago? Mago. Sim. Assim, entre os futebolistas que eu atuei, um dos que tiveram mais qualidade técnica. A qualidade e a capacidade técnica do Valdívia eram notáveis. Pena que o Valdívia demorou, ou tardou, a entender o novo futebol, né? Quando eu comecei a jogar, tu não precisava ser atleta, tu era jogador de futebol. Um tempo mais à frente, tu precisou se tornar atleta, né? Treinar muito. E hoje, mais do que isso, o jogador não basta ser atleta durante as 4, 5 horas que ele passa no clube. Isso é o mínimo. Hoje, tu passa 4 horas no clube por dia e 20 fora. E a diferença está nessas 20 que tu faz, o que tu faz nessas 20 horas fora do clube. Dentro do clube todo mundo treina igual, tem o GPS, tem aqueles aparelhos para medir os quilômetros, a intensidade que tu treina, então basicamente todo mundo treina igual.
a diferença do atleta hoje está no que ele faz nas outras 20 horas, que são as fora do campo. E, se não me engano, acho que foi 2014 para 15, o Valdívia parece que teve esse estalo, esse despertar, e começou a ter uma vida assim, extremamente regrada fora de campo também. Só que, óbvio, pela idade dele, já não tinha o tempo necessário para que ele atingisse o que eu, pelo menos, via nele como potencial. O Valdívia era para ter sido jogador top em clubes da Europa pela qualidade técnica dele, né? Ele demorou um pouco a perceber que o extracampo influenciava muito. Fernando, ¿qué era lo que más te llamaba la atención del Mago en la cancha? O domínio da bola, o controle sobre a bola e o entendimento do jogo. Seguidamente a gente via o Valdívia dar passes que pegavam os companheiros de surpresa porque não imaginavam que ele estava vendo a jogada. Por às vezes estar olhando para a bola, vendo uma situação e ver coisas que se passavam nas costas que os outros não viam. E em outras situações também ele fazer jogadas e passes pensando 2, 3 movimentos à frente, e o jogador o jogador que não conhecia o Valdívia muito bem, não estava pronto para receber esse passe. Então, assim, as percepções que ele tinha da partida, além da capacidade de técnica dele de executar os movimentos, eram impressionantes. Fernando, ¿cómo se explica que en un fútbol de Brasil con tanto futbolista talentoso haya destacado un 10 chileno de un país que no siempre se caracterizó por tener grandes futbolistas o tan talentosos, y llega el Mago a Brasil y lo revoluciona un poco con celebraciones un poco más particulares, con ese pase filtrado que mencionabas tú? ¿Cómo se explica que donde hay tanto talento, un chileno se sume a ese grupo de jugadores destacados? Eu acho que talento não tem nacionalidade, né? Óbvio que a gente tem essa imagem de que o Brasil, até por ter 220 milhões de habitantes, né, é natural, e por ser o principal esporte do país, é natural que se forme mais jogadores de grande qualidade. Mas a gente vê qualidade em vários países, na Argentina, Uruguai, a gente pode citar inúmeros, né, talentos do Uruguai, da Colômbia, Paraguai, Chile. E assim, o Valdívia se encaixou muito no Brasil pela qualidade técnica, que aqui se gosta, né? Principalmente no Palmeiras. O Palmeiras tem a primeira academia, a segunda academia e agora a terceira academia, que é o quê? Que são times de alta qualidade. E o Valdívia se encaixa perfeitamente nisso. E junto com isso, o Valdívia trouxe um pouco o Valdívia parece ter um pouco da irreverência do brasileiro, né? Nas comemorações, como tu falou, aquele drible do chute no vácuo, o chororô. Então, assim, o torcedor brasileiro ele gosta muito dessas duas características que tem no Valdívia: a qualidade técnica e a irreverência. Acho que por isso que ele conseguiu ter um grande carinho do torcedor aqui. ¿Recuerdas alguna anécdota, alguna historia, algún recuerdo junto a Valdívia que se pueda contar? Cara, eu não estava aqui, né? Tem algumas histórias engraçadas do Valdívia. Tem uma que ele se machuca dando chute no vácuo, né? Tem uma que ele faz o gol no Rogério Ceni, que é um clássico aqui em São Paulo, Palmeiras e São Paulo, e ele vai comemorar em direção à torcida, ele volta para atravessar o campo, ele vai passar na frente do Rogério, e o Rogério tenta chutar ele na comemoração, né? Mas o Valdívia era muito polêmico, assim, né? E ele vivia entre tapas e beijos com a torcida do Palmeiras, né? E tinha a torcida organizada, pelo comportamento dele fora de campo, às vezes pegava no pé dele. E certa vez, o presidente do Palmeiras, ele rompeu com a torcida organizada por causa de uma briga que deu no aeroporto da Argentina. Acho que era o meu primeiro jogo internacional pelo Palmeiras. Opa. Caiu. Eu acho que era o meu primeiro jogo internacional pelo Palmeiras contra o Tigre da Argentina. E os torcedores estavam xingando o Valdívia, e o Valdívia fez um gesto obsceno para os torcedores. E aí, cara, os caras viraram um bicho. Depois do jogo no aeroporto, eu tô sentado ali perto do free shop,
e a torcida organizada entra no aeroporto atrás do Valdívia. E me perguntam, cadê o Valdívia? Cadê o Valdívia? Eu falei, eu não sei cadê o Valdívia. E eles avistam o Valdívia. E nisso, uns 20, 30 saem para pegar o Valdívia. E nós, jogadores do Palmeiras, nos levantamos e fizemos um cordão de isolamento para os caras não chegarem até o Valdívia. E aí foi um quebra-pau desgraçado. O segurança do Palmeiras leva o Valdívia para um canto. E a torcida, como não consegue chegar no Valdívia, começa a arremessar copo e xícara. E uma das xícaras pega na minha orelha, na minha cabeça. Eu tenho um corte aqui, fazendo a segurança do Valdívia, né? E o Valdívia, bonzão, vai para o canto, o segurança leva ele sai tranquilo e eu saio com a cabeça cortada e tenho que ficar na Argentina para prestar depoimento ainda. E depois disso, que o presidente rompe com a organizada e acabam alguns benefícios eles tinham acesso a ingressos, essas coisas, aí o Valdívia vai dar uma declaração só para botar mais fogo, né? Ele foi perguntado a ele sobre as vaias da torcida, né? Aí ele fala assim, não, agora a torcida pode vaiar porque eles pagam ingresso. Antes eles ganhavam de graça. Aí o clima ficou... Quer dizer, depois que as coisas já tinham se acalmado um pouco, o Valdívia vai lá e bota mais lenha na fogueira ainda. Mas ele era bem polêmico. Lindo recuerdo. Fernando, ya metiéndonos un poco en el fútbol más actual, Palmeiras hace un par de años que está bajo la conducción de Abel Ferreira y es impresionante. Solamente le falta ganar el Mundial de Clubes, pero es candidato firme en la Copa Libertadores, en la Copa de Brasil, en el Brasileirao. Cuéntame un poco cómo has visto en estos últimos años al Verdão. O Palmeiras, eu cheguei em 2013, né? Começo de 2013. E um mês depois assume o presidente Paulo Nobre. E ali começa a virada do Palmeiras, porque o Palmeiras era um clube em muita dificuldade financeira, dificuldade política, na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Porque aqui, acho que como em muitos... Aqui agora mudou. Agora a gente tem a SAF aqui, que é a Sociedade Anônima do Futebol, que é um modelo de clube-empresa. Mas até então, são clubes associativos, em que os diretores, por mais besteira que façam, nunca são responsabilizados pela gestão. A dívida e a responsabilidade fica sempre com o clube. Então, virou um terreno fértil para as pessoas fazerem besteira, para as pessoas botarem os objetivos pessoais à frente dos clubes e praticamente quebrarem os clubes. O Palmeiras estava quebrado. E aí o Paulo entra, consegue reestruturar o clube, consegue implantar um modelo de gestão, não só investindo dinheiro, mas investindo em processos, em organização. E depois disso assume o vice-presidente, que era dele, o Maurício Gagliotti, que fica mais 2 mandatos, e agora a Leila Pereira. Então o Palmeiras teve uma continuidade de planejamento. E invariavelmente isso no futebol traz resultado. Só que às vezes as pessoas não têm paciência para esperar, porque é muito mais fácil pegar um cara e botar dinheiro para caramba, contratar grandes jogadores, não pagar, deixar o clube em dívidas, mas ser campeão. Isso traz muito mais glamour do que tu ter uma política austera de financeira, tu cortar gastos, tu pagar contas para depois tu colher os frutos daqui a 4, 5, 6 anos. Então, assim, é uma medida mais impopular, mas que no longo prazo é mais eficiente. E poucas pessoas têm coragem de fazer isso. E o Paulo Nobre fez o Palmeiras. Por isso que o Palmeiras hoje, junto com o Flamengo, também, apesar do Flamengo estar passando por uma dificuldade de gestão na parte esportiva, né? O Flamengo hoje é um clube muito estruturado também. Te quiero preguntar por un futbolista que estuvo en Palmeiras, pero que le costó agarrar titularidad, que es Benjamín Kusevich. Cuéntame primero tu opinión de él como zagueiro central. O Kusevich custou ganhar titularidade porque o Palmeiras tem dois jogadores, e agora mais um, Murilo, né, de extrema qualidade. Luan e Gustavo Gomes foram titulares do Palmeiras por muito tempo. Luan, campeão olímpico, Gustavo Gomes, capitão da seleção paraguaia. Tiveram grandes conquistas do Palmeiras e aí realmente era muito difícil jogar. O Murilo chegou e jogou porque o Luan teve uma lesão muito séria na coxa, ficou acho que 3 meses sem jogar, e aí o Murilo teve essa oportunidade, coisa que não aconteceu com o Kusevich, né? O Kusevich ficou à sombra do Luan e do Gomes porque os dois jogavam muito. E agora o Kusevich está no Curitiba, né?
O Curitiba também virou SAF, provavelmente nas próximas semanas vai ser vendido também. Então é um outro clube que não tão conhecido como o Palmeiras, porque é de uma região sul do Brasil, mas é um clube de muito boa estrutura. Sí, justamente. ¿Qué crees que Kusevich le puede aportar a este Curitiba luego de prácticamente 2 años y algo más en Palmeiras? ¿Qué le puede aportar a este club como Curitiba, que tiene otras expectativas en el Brasileirão? Ah, pode aportar muito, até porque Uh, se nos pegó Fernando Praz. Fernando Praz. No lo vemos, lo perdimos. Lo perdimos a Fernando Praz, al ex portero de Curitiba, de Palmeiras, justo cuando nos hablaba ahí de Kusevich. Ahí, voltamos. Fernando. Tá, uma grande tormenta aqui no Brasil hoje. Justamente te preguntaba ahí por Kusevich. ¿Qué le puede aportar a Curitiba? Justo se cortó. Pode aportar muita coisa boa, porque quando tu vem de um time multicampeão e do nível que está o Palmeiras, tu acaba incorporando essa capacidade competitiva, tu traz muitas ideias e para esse momento do Curitiba isso seria importantíssimo. Tu trazer não é trazer o modelo do Palmeiras, né, mas trazer experiências que deram certo no Palmeiras, tanto em nível administrativo como em nível competitivo de dentro do campo, porque o futebol ele respeita quem vence, né? Então o Kusevich foi campeão no Palmeiras, e chegando no Curitiba, ele pode agregar muito justamente por ese espíritu vencedor que ele traz do Palmeiras. Justamente, él lo que le comenta al menos a su círculo es que busca continuidad, busca jugar de manera regular, porque pretende hacerse un puesto en la selección chilena. Está siendo nominado, no es titular. ¿Lo ves, si es que agarra esa regularidad en Curitiba, lo ves como titular en una selección chilena? O que se falou aqui, o motivo da troca, porque muita gente estranhou o Kusevich sair do Palmeiras para ir para o Curitiba. Mas o que se fala aqui no Brasil, justamente, que o motivo da troca dele foi uma escolha pessoal, justamente procurando jogar mais, com mais regularidade e ter mais oportunidades da seleção do Chile. Justamente, justamente. Fernando, para ir llegando ya hacia el final de esta entrevista, te quería poner en el papel de director técnico. Fernando Praz va a ser el director técnico y va a armar su 11 ideal. El 11 ideal con futbolistas que compartiste en tu carrera profesional. Un 4-3-3 o un 4-4-2, como tú quieras. ¿Ah? Acompáñame ahí a ver cuál sería el 11 ideal de tu carrera. Por supuesto, tú como técnico no te puedes poner en el arco, tienes que elegir a otro golero. Nos quedamos nuevamente sufriendo ahí con las inclemencias del tiempo o del internet, que últimamente está fallando bastante. De hecho, yo les comentaré que 10 minutos antes de esta entrevista tampoco tenía internet. Rajazo gigantesco. A ver si es que vuelve Fernando Praz. Lo estamos ahí aguantando. Está cargando el internet. Ay. No, pero lo aguantamos. Es la última para saber un poquito más acerca de cuál sería el 11 ideal en la carrera de Fernando Praz, futbolista que se formó en Gremio, que pasó por Curitiba, que jugó 248 partidos por Vasco, que estuvo 7 años en Palmeiras. Ahí tenemos a Fernando Praz. Justo se nos cayó cuando iba a empezar a dar su equipo ideal, así que nuevamente estamos con Fernando Praz y el 11 ideal de su carrera. Él como técnico no se puede escoger como portero. ¿Cuál sería, Fernando? No estamos. No estamos. Vamos a guardar por ahí por Fernando Praz, que está haciendo el reingreso,
que está reconectando. Imaginamos ahí con algún problemita de internet. Ahí lo vamos a volver. Fernando, ¿me escuchas bien? Agora sim, agora sim. Ahora sí, perfecto. Ya que estamos, el 11 ideal de Fernando Praz como director técnico no se puede escoger como portero. ¿Cuáles serían los 11 mejores futbolistas que te acompañaron a lo largo de tu carrera profesional? Bom, arqueiro Everton, do Palmeiras. Lateral direito, Fagner, hoje no Corinthians. A zaga, Dedé e Gustavo Gomes. Lateral esquerdo, Zé Roberto. Meio campista, Juninho Pernambucano, Felipe e vou botar Ronaldinho Gaúcho. Junino Pernambucano, Felipe Loureiro, me imagino, y Ronaldinho. ¿Sí? Felipe Maestro, o 10 Ronaldinho, pelo lado direito Dudu, centroavante Gabriel Jesus e ponta esquerda, quem seria o ponta esquerda? Deixa eu lembrar, joguei com vários jogadores. Eu botaria Felipe Melo no meio-campo e botaria o Felipe Maestro pelo lado esquerdo. Ah, perfecto. Felipe Maestro. A ver, ahí está Maestro. Y Felipe Melo en el mediocampo, ¿no? Sí. De primeiro volante. El 11 ideal de Fernando Praz. Ahí está, lo tenemos allá. Ahí está el 11 ideal de Fernando Praz con Weberton en el arco, Fagner, Dedé, que era tremendo en ese Vasco da Gama, Gustavo Gómez, C. Roberto, una máquina. Todavía está para jugar C. Roberto, ¿ah? Junino Pernambucano, Felipe Melo, Ronaldinho, Dudu, Gabriel Jesús y Felipe Maestro. Un equipazo, ¿eh? Un equipazo el que armaste, Fernando. No sé si me escuchas. Ser treinador de esa equipo era fácil. Bueno, Fernando, un abrazo gigantesco, de verdad. Muchísimas gracias por estos minutos. Te quedó un equipazo y de verdad muchísimas gracias por conversar un poquito de fútbol, por conversar también acerca de tu carrera y la relación también que tuviste con Chile, ¿eh? Haber jugado contra un equipo chileno que fue tan potente, tu relación con el Mago Valdivia, lo de Kusevich también, y haberte dado estos minutos para hablar un poquito más del balón. Obrigado, um prazer sempre falar com vocês do Chile. E um grande abraço para o meu amigo Valdivia, El Mago. Ahí estaba Fernando Praz, entonces, junto a nosotros. Recuerden, muchachos, ir a tonybet.com y, por supuesto, hagámosles un favor a nuestros amigos que más saben de apuestas, ingresando a su Instagram, que es @tonybet_cl. Nosotros nos reencontramos en otra transmisión. Chau, chau.